O que uma pessoa precisa para, num mundo podre como esse que a gente vive, ela ser diferente, ela andar em retidão? Como alguém pode, num mundo como esse que a gente vive, num mundo ímpio, como é que alguém pode ser íntegro, pode ser fiel? Porque o mundo é uma sujeira, é uma lama, sim ou não? Imagine você limpinho e você ter que andar no meio da lama e não se sujar. É uma missão complicada, sim ou não? Você andar no meio da sujeira e você ser limpo. Qual o segredo? Como é possível? Como é possível? Só tem um jeito disso. Você precisa receber o Espírito Santo. É o Espírito de Deus em nós que nos capacita a obedecer a Deus, a andar na presença dEle, a fazer a vontade de Deus. É como acontece no sentido contrário. Às vezes você olha para a sociedade, vê as notícias e você se depara lá com a notícia de um crime hediondo. Sabe aqueles crimes que chocam a sociedade, que ficam nas notícias dos telejornais por semanas, porque é algo que choca, sabe? É o pai que matou o filho que matou a família toda. E os vizinhos dizem assim: não, mas ele era um menino tranquilo, nunca deu problema, ninguém está entendendo, ninguém consegue entender por que ele fez isso. Sabe por que a pessoa fez? Diabo. O espírito do mal possuiu a cabeça daquela pessoa, e aquela pessoa foi capacitada pelo espírito do mal a fazer aquela obra, aquela desgraça, aquela tragédia. É um demônio. Então, assim como quando o espírito do mal possui uma pessoa, leva ela a fazer a obra do mal, assim também, quando o Espírito de Deus possui a vida de uma pessoa, ele capacita ela a fazer a vontade de Deus, de maneira que parece até inexplicável como que no meio de tanta sujeira alguém pode ser limpo, mas o Espírito Santo faz isso. Então, qual a conclusão que a gente chega diante disso? Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa do quê? Ou melhor, você precisa de quem? Gente, fala. Do Espírito Santo. Pronto. Você só precisa do Espírito Santo. Aí alguém pode dizer assim: tá bom, bispo, e para receber o Espírito Santo? Eu vou à palavra. Agora nós vamos na Bíblia para mostrar para você. Porque a promessa diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: e há de ser que depois, veja que o depois está destacado, a palavra depois está em destaque, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Se ele está dizendo que só derrama o Espírito Santo depois de alguma coisa, depois do quê? O que antecede o derramamento do Espírito Santo? O que precede o derramamento do Espírito Santo? O que vem antes? Se você for no outro versículo do mesmo capítulo, só que no versículo 12, ele ensina, ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro
e com pranto. Ou seja, depois que uma pessoa se converte, o Espírito Santo é derramado. Depois disso, enquanto não houver arrependimento e conversão da parte da pessoa, o Espírito Santo não vem. E enquanto o Espírito Santo não vem, a pessoa não consegue viver em obediência à palavra de Deus. Parece loucura para ela. Por exemplo, o mundo aí fora considera que não é possível viver sem mentir. Para as pessoas, mentir é uma coisa o quê? Normal. Para as pessoas aí fora, trair é uma coisa. Tem até frases que justificam isso. Tem gente que diz assim: todo mundo trai. Isso acontece nas melhores famílias. As pessoas já têm pensamentos, ditados populares que justificam os erros delas. É normal trair, é normal separar, é normal. Aliás, a gente está vivendo num mundo que o certo virou errado, o errado virou certo. Minha esposa foi, não sei se foi no cabeleireira, não sei, salão de beleza. E aí a moça viu a aliança no dedo dela, falou: você é casada há quanto tempo? Agora a gente está fazendo 33 anos, mas ela tinha acho que 29, 30. Quando ela falou assim, 30 anos, a moça: tudo isso, como assim? Como é que você consegue? Ué, o que é certo, o que é errado? Porque não era para causar espanto, era para ser o quê? Normal. Casou até que a morte. Mas hoje, se você separa com pouco tempo, as pessoas, bobagem, é assim mesmo. Se você está muito tempo, é que as pessoas ficam espantadas como se você fosse um ET. Porque o mundo está com os valores trocados, os valores invertidos. Então, para que uma pessoa receba o Espírito Santo, ela precisa se arrepender. Primeiro tem que haver o arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, o Espírito Santo não vem. Por isso que, volta lá a primeira passagem que a gente leu, por favor, do depois lá. E há de ser que o quê? Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois do quê? Deixa eu ver se vocês aprenderam. Depois do arrependimento. E esse arrependimento, volta lá agora no outro versículo. Convertei-vos a mim, quer dizer, arrependimento que provoca conversão, de todo o quê? De todo o coração, isso com jejum, com choro, com pranto. Arrependimento é isso. A pessoa, quando ela se arrepende, é algo que vem de dentro, não é um sentimento, é uma decisão. É quando a pessoa enxerga que aquilo que ela está fazendo de errado está separando ela de Deus, e ela não quer mais aquilo. Então ela rasga o coração. Não é aquela coisa de simplesmente vir na igreja. Às vezes a gente fala assim: quem quer entregar a vida para Jesus? As pessoas: eu. Isso é fácil. É arrependimento, é doído. É doído, é um choro doído de dentro da pessoa. Eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu fiz tantas coisas erradas, eu fiz tantas burradas na minha vida. Quando isso vem lá de dentro, então a pessoa muda. E aí Deus derrama o Espírito Santo. Já já vocês vão ver isso num testemunho. Já já. Que testemunho que nós vamos colocar aqui já já. Você vai ver como é que funciona isso. E quando isso acontece, Deus não precisa de 7 sextas-feiras para mudar a tua vida. Ele não precisa que você faça a corrente 1 ano. É na hora.
Na hora que você se entrega, algumas pessoas podem até perguntar: bispo, quanto tempo precisa para eu me libertar dos demônios? Quanto tempo precisa para Deus mudar minha vida? O tempo para mudar a sua vida, para Deus isso é bobagem. A pergunta é: quanto tempo você precisa para largar o osso, o pecado, largar as coisas erradas? É isso, aí é que está o ponto de interrogação. Porque se você rasgar o seu coração e se arrepender e se entregar de corpo, alma e espírito, o Espírito Santo vem na hora, muda a tua vida, muda a tua história. Quem entendeu direitinho faz assim. Então, antes de qualquer coisa, agora na reunião, eu quero que você faça essa oração, a oração de rendição, de entrega. Entrega no altar, entrega a mentira, entrega o adultério, entrega a mágoa, entrega o pecado, entrega o que houver que você sabe que não agrada a Deus. Você vai colocar isso no altar agora e o Espírito de Deus já vai vir sobre você. Você crê nisso? Então levante as suas mãos agora, feche os seus olhos, elevando o pensamento a Deus e cante esse refrão: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus. Louvar-te-ei, meu Deus. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Une meu coração. Une meu coração. Ao teu coração. Ao teu coração. Une meu coração. Une meu coração ao teu coração. E somente o Espírito Santo, meu Pai, somente o Espírito do Senhor é quem faz isso. O Senhor é aquele que muda por completo a vida de alguém. Mas o Senhor não entra sem a permissão humana. O Senhor é um cavalheiro. O Senhor não arromba a porta de um coração. O Senhor bate a porta. Então, meu Pai, eu sei que essas palavras que dissemos não vieram da sabedoria humana, não vieram de nós mesmos, mas elas vêm do Teu Espírito. E essas palavras jogam luz na mente, nos pensamentos destas pessoas agora. E há pessoas, meu Pai, que estão se arrependendo, reconhecendo os próprios erros. Há pessoas que estão se decidindo pelo Teu altar e que não querem mais continuar vivendo como viveram até agora. Há pessoas que estão tomando a decisão de mudar, de acertar, de viver e andar de acordo com a Tua palavra, meu Pai. Não mais como o mundo vive, mas de viver de acordo com a Tua vontade. E quando o Espírito do Senhor vem,
Então, mais do que ler a Bíblia, do que conhecer a Bíblia, a gente passa a ter a Bíblia encarnada na gente, porque o Verbo se faz carne, a palavra se faz carne e habita naqueles que se arrependem. Ah, minha amiga, meu amigo, fale com Deus agora. Eu não posso me arrepender por você, eu não posso entregar a sua vida, isso é você com Deus. Então fale com Ele agora, derrame-se diante dEle agora, clame a Ele aí agora, derrame-se diante dEle e peça para Ele te lavar, te limpar. Fala: Senhor, eu me arrependo, eu não quero seguir os caminhos do meu próprio coração, eu não quero andar de acordo com a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero andar de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. Fale com Deus agora, fique à vontade, é você e Deus agora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração. Coloque as mãos sobre o coração, feche os seus olhos, não diga nada, porque se você abriu o coração, se você falou com sinceridade, não importa quem você foi, o que você fez, Ele te lava do seu pecado agora. Ele purifica você neste momento, minha amiga, meu amigo. Ele torna tudo novo. E Ele, no meio desse mundo sujo que a gente vive, Ele põe vestiduras brancas em você. A sua alma volta ao princípio de tudo, como a alma, como era limpa a sua alma quando você era uma criança, pura. Ele te lava de toda maldade. Ele te lava de todo pecado.
e Ele traz a você a maior de todas as libertações, que é a libertação do pecado. E quando o pecado, o laço do pecado é rompido, o mal perde a sua vida. Acabou para ele. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Está escrito assim, olha: aliás, essa profecia do profeta Isaías foi a que Jesus leu quando ele veio em forma humana, né? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus, ele foi até a sinagoga, e os religiosos da época ficaram escandalizados, indignados, porque Jesus abriu essa mesma passagem que a gente vai ler. Jesus abriu, leu e falou assim, ó: hoje isso aqui se cumpriu, mostrando para aqueles que o ouviam que essa passagem se referia a ele, e se estende hoje também para nós. Olha que gloriosa, que glorioso isso. Ele disse assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, Jesus já havia recebido o Espírito Santo. Lembra que quando Jesus foi se batizar nas águas, se apresentou a João Batista, João Batista o batizou nas águas, e logo na sequência, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre ele, inclusive na forma de uma pomba, desceu sobre ele naquele momento. E quando o Espírito Santo, você vê que são dois batismos distintos, né? Ele tinha acabado de ser batizado nas águas por João, batismo de João. Logo em seguida veio o batismo pelo Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. E logo em seguida ao batismo no Espírito Santo, foi ouvida uma voz afirmando: este é meu Filho amado. Não foi isso? Ora, é exatamente esse processo que tem que acontecer com as pessoas que chegam na igreja. Elas, arrependidas dos seus pecados, se batizam nas águas, depois recebem o Espírito Santo. E o que é que caracteriza que o Espírito Santo desceu? Por exemplo, na hora que o Espírito Santo desceu, o que aconteceu com Jesus? Jesus caiu na água, caiu no chão, Jesus ficou arrepiado, Jesus sentiu uma emoção, a flor da pele, uma coisa, foi isso? Não. O que caracteriza que o Espírito Santo veio sobre ele? A voz de Deus testificando que ele era filho de Deus. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo,
então ela também, no seu espírito, não é no seu ouvido, não é audível como eu estou falando com você agora, mas aqui, no seu espírito, vem a voz de Deus dizendo para ela assim: você é meu filho amado, eu te gerei. Então, a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela é possuída por uma certeza absoluta de que ela foi aceita por Deus. A entrega da vida dela foi aceita por Deus, e o Espírito Santo, o próprio Deus, fala com ela: eu estou contigo, você é meu filho. É óbvio que quando você ouve a voz de Deus, uma experiência dessa, então é óbvio que a pessoa pode se emocionar. Poxa, Deus está falando com você. A pessoa pode chorar, a pessoa pode se emocionar, mas não é a emoção o sinal de que Deus veio sobre ela, mas sim a certeza que foi colocada dentro dela pelo próprio Deus. Então, o que caracteriza o batismo no Espírito Santo é a voz de Deus testificando com aquela pessoa que ele é com ela, que ela é um filho de Deus, não é uma filha de Deus, é um filho. Não importa se homem ou mulher, diante de Deus não tem sexo, Deus não tem filha, Deus tem filhos. O Espírito Santo gera filhos para Deus. Então Jesus recebeu, por isso ele disse assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora repare a próxima palavra em destaque, que a gente deixou em destaque no texto. Qual é a palavra que está em destaque aí? Por quê? Por quê? Por que nós destacamos esse porquê? Para que você entenda que há uma razão, existe um porquê o Espírito Santo vem sobre uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo não vem porque você simplesmente quer falar em línguas, quer dizer, eu tenho o Espírito Santo. Existe um porquê e existe um para quê. Vamos primeiro ao porquê. Aí ele fala: porque o Senhor me ungiu. Então o Espírito Santo vem para dar à pessoa unção, poder, dar à pessoa autoridade. Então o porquê é esse. Esse é o porquê do Espírito Santo vir, para te ungir, para que você seja um escolhido de Deus e tenha a autoridade de Deus em você. Esse é o porquê. Mas e o para quê? Aí ele explica logo em seguida: existe um porquê e existe um para quê. Para pregar boas novas aos quebrantados. Então, o Espírito de Deus me unge, veio sobre mim porque me ungiu, mas existe um para quê. Não é para eu ficar falando em línguas, não é para eu me envaidecer e me orgulhar e dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, como se isso me tornasse melhor do que os outros e um motivo de orgulho. Não, não é para isso. É para você pregar boas novas aos quebrantados. Outro sinal: quando a pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo, ela é possuída por um desejo de falar de Deus, de falar de Jesus para os sofridos. Não há como a gente conceber a ideia de que uma pessoa diga assim: eu tenho o Espírito Santo, mas ela vive indiferente à dor dos desesperados. Ela passa
de largo quando ela vê alguém sofrendo, como se aquilo, sabe, não dissesse respeito a ela. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue se calar, ainda que ela seja uma pessoa tímida. Aliás, eu me lembro que desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu tinha dificuldade, se eu tivesse que parar numa banca de jornal para perguntar onde era a rua que eu estava procurando, eu ficava sem graça para chegar e perguntar: vem que essa rua é aonde? Eu tinha que ensaiar, porque era extremamente tímido. Quando você recebe o Espírito Santo, você não consegue não falar de Jesus. Você não consegue ignorar o grito das almas que estão gemendo sob os açoites do diabo, do inferno, e caminhando a passos largos para o abismo. Você não consegue ficar indiferente a isso. Então ele te ungiu não é para ficar falando em línguas, não é para ficar cantando dentro da igreja, para ficar louvando, mas é para pregar boas novas aos quebrantados. Ou seja, você chegar para os sofridos e você trazer uma boa nova para ele. O que é a boa nova? A pessoa só tem ouvido palavra de desânimo, de derrota. O diabo está lá na cabeça dela dizendo assim: você vai morrer, é melhor morrer, se mata, você não presta, ninguém te ama, sua vida não tem jeito. Ela só tem as más notícias, mas você chega para ela com a boa nova e diz assim: olha, tem jeito para você, eu quero dizer para você que a sua vida vai mudar, existe um Deus. Você traz a palavra para a pessoa, está escrito isso, está escrito aquilo, e você levanta aquela pessoa. O Espírito Santo, quando entra em alguém, impele a pessoa a fazer isso. Se alguém diz assim: eu tenho o Espírito Santo, mas você não se importa com as almas, é muito estranho. Eu estranho esse seu Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo impele você. Ele te ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Aqui a gente vê, nessa passagem, a gente colocou em destaque os verbos. Pregar é um verbo, é ação, é atitude, expressa ação, pregar, vírgula, enviou-me destaque aí, outra palavra. Qual a palavra que está em destaque? Curar, ação. O Espírito Santo numa pessoa leva ela a agir. O Espírito Santo não existe como você receber o Espírito Santo e você ser uma pessoa estática, uma pessoa, sabe, parada. Lembra lá no princípio, diz que o Espírito, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo é ação. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ser uma pessoa de atitudes, e atitudes com base na vontade de Deus. Pregar é ação, ela não consegue se calar. Curar, o Espírito Santo nos unge para curar, para levarmos a cura para aqueles que estão enfermos, tanto no sentido físico como curar a alma. Então, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Outra palavra, outro verbo que exprime ação em destaque: a proclamar, outro verbo. O que? Libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ou seja, aquelas pessoas que estão presas pelo inferno, algemadas
pelo mal, algemadas ao vício, algemadas à depressão, algemadas à morte, enfim, as pessoas estão presas pelos grilhões invisíveis do inferno. O Espírito de Deus te dá autoridade para você mandar aquele mal embora e pôr aquela criatura em liberdade. A pessoa fica livre daquilo. Não é o trabalho que a gente faz na Universal. Você vem aqui, por exemplo, numa sexta-feira, quantas pessoas, por exemplo, quem aqui um dia chegou na igreja, você estava assim, bispo, eu estava sobrecarregado, eu estava algemado, eu estava pesado, com dores, e alguém orou em mim, fez esse trabalho aí, parece que tirou um saco de cimento das minhas costas, que eu saí leve naquele dia. Levanta a mão, quem já teve essa experiência, faz assim. Então, é o cumprimento desta palavra, é a obra do Espírito Santo, libertar, e a igreja tem feito isso. Esse é o trabalho que a Igreja Universal tem feito, mas não é só isso, não acaba quando a gente expulsa os demônios, arranca o mal e a pessoa... Isso é parte do trabalho. Olha o que vem agora, olha o trabalho do Espírito Santo até onde vai. Aí vem a apregoar, quer dizer, apregoar é você anunciar. Então o Espírito de Deus também está sobre nós para anunciar o quê? O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Depois de arrancar o mal da vida da pessoa, a gente vem para dizer para ela o seguinte: olha, você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter a salvação da sua alma. Por pior que tenha sido o passado daquela criatura que nos ouve, por mais que ela tenha errado, ainda que ela tenha cometido atrocidades, ainda que ela seja imperdoável aos olhos da sociedade, ainda é ano aceitável do Senhor. Ela pode ser perdoada. Então nós falamos do ano aceitável, mas em seguida fala também, e o dia do quê? Da vingança do nosso Deus. Ou seja, ainda é ano aceitável, mas se você não abraçar a oportunidade, se você não se converter, se você não se entregar, vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, e aí não tem mais jeito, o dia do juízo. Enquanto você estiver vivo, há esperança de salvação para você. Ainda é ano aceitável do Senhor. Esteja você aqui ou você que me ouve em qualquer lugar, você pode ter sido a pior criatura da face da terra, tem jeito para você, ainda é ano aceitável do Senhor. Mas isso é enquanto há vida. As esperanças cessam quando os olhos se fecham. Aí vem o dia da vingança do nosso Deus. Aí já era. A consolar todos os que choram. O Espírito Santo consola, ele é chamado também de Consolador. Eu vou adiantar aqui agora para não demorar e chegar onde eu quero chegar aqui, ó. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, quer dizer, honra no lugar da humilhação, óleo de alegria em vez de pranto. Quantas pessoas vivem em pranto, deprimidas, angustiadas. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quer dizer, o Espírito Santo, quando vem, ele te dá condições de poder louvar a Deus, adorar a Deus. Como adorar a Deus se não tem o Espírito Santo, se você está longe dele, se você está sofrendo, está vestido de angústia? Aí todo o final aí está grifado, está destacado. Olha o final da obra: a fim
de que se chamem o quê? Carvalhos de justiça, plantados por quem? Pelo Senhor, para a sua glória. Ou seja, a obra começa quando alguém que tem o Espírito Santo encontra um sofrido que precisa de libertação, desesperado. Depois de arrancar os demônios, depois de arrancar o mal, curar, libertar aquela pessoa, aí ela também, essa mesma pessoa, recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo, ela é chamada de, comparada a um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, eu estava estudando, eu venho meditando nessa palavra nesses últimos dias, e eu estava estudando a respeito do carvalho. O carvalho é uma árvore frondosa, de tronco largo, que chega até 45 metros de altura. As suas raízes são muito fortes, e tem uma curiosidade que eu não sabia, fui ver essa semana. O que fortalece o carvalho? As tempestades. Quanto mais tempestades ele passa, enfrenta, mais fortes ficam as suas raízes. Então nós somos comparados ao carvalho. O carvalho faz sombra nos dias de sol causticante para aqueles que nele buscam abrigo. O carvalho, ele vive de 700 a 1000 anos, ele tem longevidade. Amém, pessoal? Então, aqueles que recebem o Espírito Santo são como um carvalho plantado por Deus. Quanto mais perseguições, quanto mais tempestades, quanto mais dificuldades, mais fortes eles ficam. O carvalho, a pessoa nascida do Espírito Santo, a pessoa que passa por esse processo, a pessoa que está no nosso meio e não foi plantada pela vontade humana, mas ela nasceu da vontade de Deus, ela foi plantada por Deus. Quanto maiores as dificuldades, mais forte aquela pessoa fica. Ela tem raízes, ela não é frágil. Tem gente que, qualquer coisinha, a pessoa já fala de sair da igreja, desanimar, desistir de tudo. Não, alguma coisa errada tem, porque o carvalho é forte e as tempestades o fazem mais forte ainda. O carvalho, ele dá abrigo aos que estão debaixo do sol causticante dessa vida. E qual é o fruto do carvalho? Deus já disse tudo aqui: carvalho de justiça. Ou seja, a pessoa nascida do Espírito Santo, ela dá frutos de justiça. Ela é justa para com Deus e ela é justa para com as pessoas ao seu redor, para com o seu próximo. O fruto do carvalho plantado por Deus é o caráter de justiça. Nós estamos falando sobre Abraão. Abraão era homem de honra. Ele, na batalha contra os seus inimigos dos 318, lá quando com 318 ele venceu 4 reis, Abraão praticou justiça para com Deus. Ele honrou a Deus primeiro com a sua fidelidade, depois ele honrou o rei de Sodoma, depois ele honrou os homens que estavam com ele, e a única honra que ele quis foi a que veio de Deus, porque ele disse: eu não quero nada de vocês. Então, caráter de justiça. A
Pessoa que tem gente que diz: o Espírito do Senhor é comigo, eu tenho o Espírito Santo, e vive traindo, mentindo, enganando o seu semelhante, dá péssimo testemunho dentro da própria casa, engana até as pessoas que mais ama, entre aspas, e diz que tem o Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo há caráter de justiça. E aí, minha amiga, meu amigo, se você nasce dele, se você foi plantado pelo Senhor, tempestades não vão te derrubar, circunstâncias não vão anular o processo que Deus fez na sua vida. Nada, porque você nasceu de Deus. Quem entendeu direitinho faz assim.